Olá, eu sou Josué da Silva Andrade e estamos aqui no nosso canal Boas Novas para levar até a vocês mais um vídeo de estudos bíblicos da Palavra de Deus. Nós temos estudado sobre a igreja, né? No último estudo nós falamos sobre a formação de uma igreja local, como ela acontece, né? Ela acontece a partir do momento que dois ou três, ou mais, né? Mas a partir de dois ou três salvos por Cristo, atraídos pelo Espírito Santo ao nome do Senhor Jesus Cristo, passam a reunir-se regularmente em uma região, em uma localidade. Então, a partir desse momento, começa-se uma igreja local. Nós consideramos várias coisas em relação a esse tópico, a esse assunto, né? Pode clicar no finalzinho desse vídeo, vai estar, se você não viu esse vídeo anterior, né, vai estar a descrição desse vídeo anterior. Nós esperamos que você acompanhe ou esteja acompanhando nossos estudos, né, desde o início, né, a definição da palavra igreja, os dois aspectos da igreja, o que é uma igreja local, a formação de uma igreja. Hoje nós pretendemos estudar sobre a autonomia da igreja local. E para isso eu queria convidar a você para lermos em Mateus capítulo 18, do versículo 15 até o versículo 20. Mateus capítulo 18, né, do versículo 15 até o versículo 20. São palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Nós lemos assim: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentio e publicano. Observe bem que a palavra igreja aqui está no singular. Isso é muito importante para o nosso estudo, para a nossa meditação de hoje. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, somente esses versículos, né, para a nossa meditação hoje. Esperamos que Deus, em sua graça, esteja nos abençoando e nos ajudando a compreender a sua palavra. O que é a autonomia de uma igreja local? A palavra autonomia significa governo próprio ou responsabilidade própria. Eu prefiro mais essa expressão, né? Responsabilidade própria, capacidade de discernir por si, de compreender por si, né? De não ser dependente de um terceiro, mas dependente das suas próprias faculdades. Mas a ideia é que cada igreja local, ela é responsável por si diante do Senhor Jesus Cristo. Então, ela é autônoma no sentido de que ela é responsável por si, de tomar suas próprias decisões diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que é o seu cabeça no céu. Nós vamos ver isso mais detalhadamente para frente, mas só para entender de uma maneira correta isso, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, para ensinar essa verdade, ele vai destacar aqui 3 passos que devem ser tomados ao aplicar a disciplina a um irmão em uma igreja local. Então, quando um irmão ofende outro irmão, então 3 passos devem ser tomados. O primeiro passo é o ofendido. O ofendido deve procurar aquele que o ofendeu
Um irmão me ofende, alguém na igreja local onde eu me reúno me ofende. Então eu tenho que ir até esse irmão e procurar esse irmão e conversar com esse irmão, esclarecer para ele o que está acontecendo, o porquê que eu estou ofendido com ele, porquê que há um problema entre nós, uma dificuldade no nosso relacionamento, na nossa comunhão. Então, ao explicar isso a ele, ao relatar isso a ele, ele se arrependerá, né? Se for necessário me pedirá perdão, a gente vai resolver o problema ali, pronto, acabou. Essa deve ser a atitude correta. Eu devo procurar esse irmão e devo conversar com esse irmão. A gente sabe que acontece, não é esse o nosso assunto. A gente sabe que acontece diferente em muitos casos, né? No lugar de procurarmos a pessoa que nos ofendeu, nós esperamos que ela nos procure. E há esse princípio realmente em Mateus capítulo 5. Porém, às vezes isso não acontece. Quando acontece do ofensor não nos procurar para resolver o problema, para resolver a situação, é necessário que o ofendido procure aquele que o ofendeu, procure o seu agressor, no caso. Se isso não acontece, se a gente fica comunicando por fora com terceiros os nossos problemas, isso só vai piorar esse problema com esse irmão, porque muitas das vezes coisas que não são faladas são acrescentadas, né? E é complicado essa situação. Gera muitas das vezes intriga, gera muitas das vezes fofoca. O ensino das Escrituras Sagradas é: o ofendido deve procurar o ofensor. Depois, se isso não surtiu resultado, não importa se aquela pessoa que nos ofendeu, se ela é brava, não importa se o gênero dela, né, não importa se ele é velho, se ele é novo, não importa se é um recém-convertido, se é um irmão com mais tempo na igreja local, não importa se ele é presbítero, porque presbítero pode ofender os outros, e acontece muitas das vezes de ofender os outros, muitos presbíteros, por darem muitas vezes lugar à carne, né? Tomam atitudes ásperas, ríspidas e ofendem as pessoas. Seja ele filho ou não de presbítero, seja a pessoa mais importante no mundo. Quando a gente fala no mundo, a gente está falando de pessoa que exerce talvez alguma autoridade, pessoa que exerce talvez exerce alguma profissão de destaque, tem alguma determinada empresa, é alguém de destaque na sociedade. Às vezes, por temer que essa pessoa tenha uma influência muito forte na igreja local, teme-se tratar dos problemas com essa pessoa, achando que ela será favorecida, e pode vir a acontecer, infelizmente. Mas mesmo assim, o ensino das Escrituras Sagradas é procurarmos o ofensor, aquele que nos ofendeu, e conversar com ele e procurar resolver o problema. Procurar para resolver o problema. Não é para brigar com ele, não é para escancalhar com ele, não é para xingalhar ele, não é para resolver o problema. Como duas pessoas adultas, como duas pessoas civilizadas, como duas pessoas que são servos de Deus, que procuram fazer a vontade de Deus, que procuram honrar e glorificar o nome de Deus através das suas atitudes, né? Se necessário, a pessoa precisa reconhecer os seus erros, ela deve reconhecer os seus erros, porque pode ser que ela também errou em algum momento. Ela está ofendida, mas em algum momento ela errou também com a outra pessoa. Então tem que haver essa disposição de reconhecer o seu erro e de pedir perdão, e assim por diante. Então, o ofendido deve procurar o ofensor. Se não houver resultado, mesmo que você tome as atitudes corretas, mesmo que você, diante do contexto do que aconteceu, você reconhece que errou e procura consertar com uma pessoa, né? Mas ela não reconhece, ela não se humilha, ela não arrepende, ela insiste no erro, insiste naquele pecado. Então, a primeira atitude que deve ser tomada, você deve levar mais um ou dois, né? Mais um irmão ou dois irmãos, né? Para que pela boca de duas ou três testemunhas
toda palavra seja confirmada. Ou seja, esses dois que irão com você, mais esse irmão ou mais esses dois irmãos que irão com você, vão ouvir e talvez até participar da conversa também com o intuito de resolver o problema, de resolver a situação. Não é para piorar o problema. Então, devem ser pessoas espirituais, devem ser pessoas comprometidas com o Senhor, devem ser pessoas que realmente procuram a paz entre os irmãos, né? O bom relacionamento na casa de Deus, na igreja de Deus. Então, tem que ser pessoas nessa disposição. Então, essas pessoas ouviram toda a conversa. A pessoa continua, o ofensor continua teimoso, o ofensor continua duro, não quer pedir perdão, não quer perdoar também, pode ser esse caso também, né? Continua ainda sendo persistente e orgulhoso. Então o caso deve ser levado para a terceira atitude. Qual é a terceira atitude? Levar perante a igreja. Isso é interessante isso. Levar perante a igreja. Observe que a palavra igreja está no singular. É claro que nós já observamos isso. Não é a igreja no sentido universal. Porque é impossível para nós, seres humanos, reunir todos os grupos dos salvos, desde Atos até o arrebatamento, num único lugar. Então, a igreja aqui não pode ser no mesmo sentido de Mateus capítulo 16. Nós já vimos isso aqui, mas é bom deixar isso bem claro. Cristo aqui está se referindo a uma igreja local. E pelo contexto aqui, uma igreja local ela é formada a partir de 2 ou 3 irmãos que estão reunidos ao nome dele, que foram atraídos ao nome dele e procuram reunir-se regularmente para tratar dos interesses dele, do Senhor Jesus, né? Então, nesse caso, o caso deve ser levado perante a igreja. É interessante, nós vamos estudar sobre o presbitério da igreja mais à frente, mas o caso é levado perante a igreja, não é perante o presbitério da igreja. É claro que eu creio que o presbitério vai estar presente e o presbitério vai tomar a decisão final, mas o caso está se referindo à igreja. Ou seja, a decisão do presbitério será a decisão da igreja. Não é a decisão do presbitério em si, mas a decisão é da igreja. O que destaca é que essa verdade, a autonomia é da igreja. E também é a autoridade da igreja. Observe que Cristo não diz para levar perante a sede. Ele não fala, leve o caso perante a sede. Ou leve o caso perante a federação. Porque esses são os sistemas que é conhecido no meio da cristandade. Os sistemas de governos criados por homens, né? que foram criados pelos homens. Esses sistemas de governo não são bíblicos e eles ferem vários princípios bíblicos, principalmente no que diz respeito à autonomia. O sistema de sede, que muitos chamam de episcopal, né, é o sistema de uma igreja que governa, tem uma sede, né, nem sei se a gente pode usar o termo igreja, mas para ficar mais fácil, né, tem uma sede, e essa sede governa todas as outras que fazem parte daquele partido religioso, né? Isso é comum no meio denominacional, que é um sistema imitado do catolicismo romano, né, que tem a sua sede em Roma, lá no Vaticano, que domina todas as outras em todo o mundo. Então, aquele governo ali, ele domina todos os outros grupos, as ofertas que são recolhidas são mandadas para lá, e é eles que distribuem, é eles que tomam decisões para enviar seus representantes, né, suas lideranças, nas devidas áreas que eles convém mandar, né, chamada assim de paróquia e assim por diante. Então,
Esse sistema é o sistema de sede e filiais que eles chamam de episcopal. Tem também o sistema de confederação, uma federação, né? Nessa federação eles nomeiam um líder para essa federação, e essa federação de uma determinada região, né? Então tem a Federação Brasileira de algumas denominações, né? Batistas, presbiterianos, assim por diante. Tem a Federação Mineira, tem a Federação Paulista e assim por diante. Essa área aí eu não entendo muito bem, mas eu sei que é um grupo de igrejas maiores que dominam outras menores, né? E geralmente eles nomeiam, né, elegem lá, democraticamente falando, usa-se o sistema de eleição mesmo, né, comum, que a gente convive no nosso dia a dia, nos nossos governos, né? Transferiram esse sistema para a Igreja de Deus. Então, aí entra a politicagem, entra um monte de coisa, e eu não vou entrar nisso. Mas também esse sistema não é bíblico. Ele não é bíblico, ele fere princípios bíblicos. Cada igreja local, cada grupo, ele é responsável por si diante de Deus. Observe que o texto diz: leve a igreja, ele não leve as igrejas. Ele não é para levar a federação, não é para levar a sede, mas é a igreja, aonde aquela pessoa é membro. Eu reúno aqui em Manhuaçu, né? Hoje somos em torno de um grupo de 50 membros, mais ou menos. Então, o caso é levado, se eu já tomei essas duas atitudes anteriores, né? Primeiro procurei a pessoa, conversei com a pessoa, não resolveu o problema. Depois eu levei mais um ou dois e nós conversamos com essa pessoa, mas o problema não foi resolvido. Então o caso vai ser levado à igreja. O assunto vai ser levantado diante da igreja novamente. A pessoa insiste no erro, insiste no pecado, ela não se arrepende, ela não pede perdão, ela não aceita a reconciliação. Nesse caso, o caso é levado para a igreja, não é resolvido. Então, nesse caso, a igreja deve considerá-lo como gentio e publicano. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa pessoa deve ser considerada indigna. Ela deve ser considerada indigna dos privilégios da igreja local. Simplesmente. Ela deve ser tratada como uma pessoa que ainda não se converteu, como uma pessoa que ainda não se emembrou com aquela igreja. Ela deve ser excluída da comunhão daquela igreja. A decisão da igreja, né, tem que ser essa, diante dessa situação. O caso ele não deve ser levado a um tribunal humano. Pode ser que, por carnalidade, algumas pessoas procuram resolver esses problemas diante de tribunal humano. Mas claramente na palavra de Deus não é essa a atitude do cristão. Quem resolve os problemas da igreja é a própria igreja local. Não se deve usar os tribunais mundanos e do mundo, desse mundo perverso, para resolver problemas internos da igreja local. As Escrituras Sagradas nos ensina, lá em 1 Coríntios, nos ensina que nós devemos levar o prejuízo. Vira e mexe a gente ouve falar de irmãos que levam outros irmãos a tribunais e processos. Isso traz tristeza, traz desânimos, traz rachaduras no meio do povo de Deus que dificilmente serão curadas, né? Serão resolvidas. Mas o ensino das Escrituras Sagradas é esse: o problema deve ser resolvido para a igreja. Se a pessoa não arrepende, se a pessoa insiste no erro, ela deve ser excluída da comunhão da igreja. Quando a gente fala de exclusão da comunhão da igreja, não é que ele deixou de ser um salvo por Cristo, porque salvação é algo entre ela e Deus somente. Então, esse julgamento não cabe a gente.
mas por ela ter cometido um pecado e por esse pecado ter chegado ao conhecimento da igreja depois das atitudes que foram tomadas, e esse pecado foi provado diante da igreja pela boca de 2 ou 3 testemunhas, ela não assume o erro, ela não assume o pecado, ela não busca a reconciliação, então ela deve ser excluída da comunhão da igreja, ou seja, ela não deve, a partir daquele momento, sentar-se mais à mesa do Senhor para celebrar a ceia do Senhor, não deve mais exercer ministérios naquela igreja local, né? Ela não deve mais ajudar nas necessidades daquela igreja local, porque ela não é considerada mais um membro daquela igreja local, até pelo menos, né? Veja bem isso, não é que a igreja excluiu ela para sempre, não é isso não. Mas até ela arrepender, até ela confessar o seu pecado e deixar o seu pecado, ela deixará de participar dos privilégios daquela igreja, porque ela está sendo considerada como um gentio ou publicano. Não é que ela é um gentio ou publicano, mas por causa das suas atitudes, por causa das suas ações, ela tem sido considerada pela igreja como um gentio ou publicano. É simples assim. É uma situação difícil? É. É uma situação dura? É. Pode alguém tomar as dores dessa pessoa e também junto com ela ir embora? Pode. Muitas das vezes acontece. Mas a palavra de Deus exige de nós obediência e não sucesso. Nós precisamos ser obedientes àquilo que a palavra de Deus nos manda, porque é isso que ela nos exige. Ela exige obediência e não sucesso. E talvez momentaneamente ou talvez até durante um tempo que a gente não consegue compreender, por causa da nossa obediência à palavra de Deus, tanto individualmente, né, ou coletivamente, individualmente, pessoalmente, ou coletivamente, nós soframos alguma determinada situação. E a palavra de Deus é bem clara em nos ensinar isso lá em 1 Timóteo. Todo aquele que quiser viver piamente em Cristo Jesus, padecerá aflições. E muitas das vezes essas aflições são causadas por causa da nossa obediência à palavra de Deus. Então, a autonomia da igreja é justamente isso. É a sua responsabilidade de tomar decisões diante de Deus, né? É isso que significa a autonomia. A autonomia não é um aval para a igreja fazer o que ela bem entender, o que ela bem quiser. Parece que tem muitas pessoas que entendem dessa forma. Não quer dizer, nós aqui somos autônomos, então nós podemos decidir o que nós vamos fazer aqui como igreja, como bem nós entendemos. Então, se nós quisermos adotar a teologia da prosperidade, nós podemos. Se nós quisermos rejeitar o Velho Testamento como a palavra de Deus, nós podemos. Se nós quisermos rejeitar as cartas apostólicas como a palavra de Deus, nós podemos. Se nós quisermos abraçar a teologia liberal que diz que a Bíblia Sagrada não é a palavra de Deus, mas sim que contém a palavra de Deus, nós podemos. Não, não é isso. Autonomia não é isso. Isso aí se chama libertinagem, né? Muitas das vezes joga-se a culpa na autonomia. Nós somos autônomos. Não, autonomia não é isso. Autonomia, o objetivo da autonomia é fazer com que cada igreja local seja responsável diante do Senhor. Em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, 7 cartas são dirigidas a 7 igrejas. E mais uma vez é o que prova a autonomia da igreja, de uma igreja local diante do Senhor. Não é dirigida uma carta a uma sede, e nem é dirigida a uma federação. Também ela não é dirigida ao líder da igreja, embora muitos gostem de usar o anjo ali como uma alusão ao sistema de liderança de hoje em dia, que é contrário às escrituras sagradas. Nós vamos estudar sobre isso
quando tratamos da liderança da igreja local, do governo da igreja local. Mas ali a carta é dirigida a 7 igrejas distintas, né? E cada uma com seus devidos problemas, né? E cada uma é elogiada naquilo que precisa ser elogiada, mas também criticada pelo Senhor naquilo que ela precisa ser criticada. E algo que a gente observa é que é o relacionamento do Senhor com cada igreja local. Então, a igreja aqui em Manhuaçu, ela tem um relacionamento direto com o Senhor Jesus Cristo. Ela não depende de intermediários. Ela não precisa de uma outra igreja que depende de uma outra igreja para fazer essa intermediação no relacionamento. Não, o relacionamento dela é direto. E o Senhor Jesus Cristo, ele comunica com a sua igreja local, através do Espírito Santo e da sua palavra escrita, as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada. Né? Então, essa responsabilidade da igreja local com o Senhor Jesus Cristo é que é chamado de autonomia. Então, ela não pode jogar a sua responsabilidade em cima de outra igreja. Ela não pode jogar a sua responsabilidade em cima daquilo que está acontecendo lá fora, lá no cristianismo. Ela é responsável por si. E o Senhor vai cobrar dela. E o Senhor cobra de cada igreja local. Assim como Ele abençoa cada igreja local por sua obediência, também Ele trata com cada igreja local a sua desobediência. Então isso é coisa muito séria. Muito séria. Então não usa a autonomia da igreja local para desobedecer. Não, nós aqui tomamos essa decisão porque nós somos autônomos. Não faz isso. Porque você vai estar incorrendo o risco. Se a sua igreja faz isso, ela está incorrendo o risco de ser disciplinada pelo Senhor, de ter que tratar com o Senhor o mais breve possível. E nós vemos isso retratado ali. O Senhor Jesus fala com a igreja de Éfeso: lembra-te de onde caíste e arrepende-te, senão eu virei em breve sobre ti e removerei do teu lugar o seu candeeiro. E aquelas igrejas que falharam em algum determinado ponto, ou como a própria igreja de Laodiceia, né? Na igreja de Laodiceia ele chega a dizer à igreja, vamos ler lá, Apocalipse capítulo 3, versículo 19, o Senhor Jesus Cristo diz assim: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então o Senhor Jesus ele fala com a igreja lá em Laodiceia: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Repreendo, ele chama a atenção através da sua palavra, através das Escrituras Sagradas, que é lida, que é pregada e obedecida pelo poder do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo. Ele repreende a sua igreja. Quando essa não obedece, quando essa não atende aquilo que o Senhor fala, ele a castiga, ele a repreende, ele vai tratar com a sua igreja. E ele fala isso com a igreja em Laodiceia: sê, pois, zeloso. Ou seja, tenha cuidado, tenha zelo das minhas coisas, entre outras palavras, parafraseando. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele trata com a sua igreja local. Então, a autonomia não é um aval para fazer o que é certo aos nossos olhos. Tem muita gente que pensa isso, que a autonomia dá à igreja, ou dá-nos o poder, a habilidade de fazer o que é certo aos nossos outros olhos, e ninguém tem nada a ver com isso, não. Não é assim, não. O Senhor tem a ver com as nossas ações, com as nossas atitudes, e se as nossas ações, se as nossas atitudes estão ferindo princípios claros da sua palavra, Ele vai tratar conosco. Ele vai tratar com a igreja local. A autonomia da igreja local, ela tem 3 aspectos onde ela vai se manifestar, onde ela deve ser manifestada. 3 aspectos bem claros. O primeiro aspecto é o aspecto governamental. O que quer dizer isso? Atos capítulo 20, versículo 17, né? Nós lemos assim na palavra de Deus: e de Mileto mandou a Éfeso a chamar os presbíteros
ou os anciãos da igreja. A atualizada vai dizer anciãos da igreja, a corrigida vai dizer os presbíteros da igreja. Então, a versão atualizada vai dizer anciãos, a versão corrigida vai dizer presbíteros. Então, a palavra presbíteros, e observe isso no plural, ela está no plural, no livro de Atos, capítulo 14, Atos 14, versículo 21, até o versículo 23. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos ou presbíteros, em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Em quem haviam crido. Depois, Tito, capítulo 1, versículo 5. Paulo escrevendo a seu filho na fé, Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te ordenei. Então Paulo está orientando a Tito o que ele devia fazer na região de Creta, né? A Creta era uma ilha da Grécia. Cada cidade que houvesse uma igreja local, ali Tito era para estabelecer presbíteros, né? Com as orientações que ele tinha dado a Timóteo, e ele também vai dar a Tito ali as qualificações dos presbíteros, ou anciãos, dependendo da tradução. Mas o caso aqui, nesse caso específico, nós observamos claramente isso. De Mileto, Paulo havia mandado chamar os anciãos de Éfeso, né, os presbíteros da cidade de Éfeso, e ali ele havia dado várias orientações. No capítulo 20 ele dá várias orientações àqueles presbíteros. No capítulo 14 de Atos, versículo 21 a 23, observamos claramente ali que Paulo tinha passado aquela região, né, que é mencionada ali, Icônio, Listra, pregado o evangelho. Seguiu sua viagem, depois ele retorna àquela região, estabelecendo ou escolhendo presbíteros ou anciãos em cada igreja. Então, cada igreja, não é estabelecendo presbíteros sobre as igrejas, mas é em cada igreja. Cada igreja local, em cada uma daquelas cidades que o apóstolo Paulo havia pregado o evangelho, pessoas haviam se convertido, igrejas ali foram formadas. Ao retornar algum tempo depois, na direção do Espírito Santo, como ele tinha autoridade apostólica para isso, né, ele estabeleceu ali presbíteros, irmãos que iriam zelar por cada uma daquelas igrejas. E observe isso, presbíteros, plural, em cada igreja. Então, cada igreja local é governada, esse é o princípio do Novo Testamento, por uma pluralidade de anciãos, de presbíteros. Não pode ser um só. Não é o presbítero, mas é os presbíteros. Tem que ser pelo menos 2. Pode haver mais de 2, dependendo da necessidade. Mas tem que ser pelo menos 2 irmãos exercendo o presbitério em cada igreja local. Então, observa bem isso aí, presbíteros. E a mesma ordem ele vai dar a Tito, para que Tito estabelecesse presbíteros. Observa bem, plural novamente, em cada cidade. Cada cidade daquelas que havia ali uma igreja local, Tito iria naquelas igrejas locais, ali pelas cidades da ilha de Creta, ele iria escolher presbíteros, no plural. Então, novamente você observa isso. O sistema que existe hoje no cristianismo dos nossos dias não é bíblico.
onde um grupo, um partido religioso, uma religião que se auto-intitula a igreja, tem um pastor, e tudo que é feito ali tem que ir na mão desse pastor, em todos os aspectos, isso não é bíblico, né? É uma imitação clara daquilo que acontece no mundo, mas não é bíblico. Para a igreja de Deus, Cristo é o seu cabeça no céu. Uma igreja local, um grupo de salvos reunidos ao nome do Senhor. Cristo é o seu cabeça no céu. E ele, através do seu Santo Espírito e da sua palavra, levanta presbíteros para governar cada igreja local. Esses presbíteros, né, são irmãos que são levantados por ele mesmo. A gente vai ver isso mais a fundo. A palavra ancião ali, a ideia dela não é de pessoas velhas, no sentido de idade, mas é pessoas experientes, amadurecidas, que têm um relacionamento e tiveram um amadurecimento devido a esse relacionamento com o Senhor Jesus Cristo e sua palavra. Então, à medida que eles vão se relacionando com o Senhor Jesus Cristo, vão experimentando o Senhor Jesus Cristo nas suas vidas, né, nesse relacionamento, crescendo assim na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo e da sua vontade, eles vão adquirindo experiências com o Senhor, e devido a esse amadurecimento produzido por essa experiência, o Senhor os usa para governar a sua igreja. Então, cada igreja local tem o seu governo próprio, que é esses anciãos, que são esses presbíteros, que na direção e dependência do Senhor cuidam, zelam da igreja local. Então, a autonomia governamental, cada igreja local. Um irmão que Deus levantou como presbítero em uma igreja local, ele é presbítero somente naquela igreja local. Ele não pode exercer essa liderança em outra igreja. Se houver necessidade, por exemplo, de em algum momento da sua vida dele ter que mudar-se para outra cidade e reunir-se com outro grupo de salvos, naquele grupo de salvos ele vai entrar simplesmente como um membro. Ele vai ser recomendado à comunhão daquela outra igreja, mas simplesmente como um membro. É aquela outra igreja que, com o passar do tempo, ao ver a vida desse irmão com o Senhor, que irá reconhecê-lo ou não, né? Porque a igreja local tem essa autoridade. Daí é o termo autônoma, de reconhecê-lo ou não como seu presbítero. A gente tem que deixar isso bem claro, porque tem algumas pessoas que têm uma ideia errada em relação a isso. Ele acha que o fato dele ser presbítero em uma igreja local o fará presbítero em todas as outras igrejas. E todas as outras igrejas têm que reconhecê-lo. Não, não tem. O único grupo que tem que reconhecê-lo, que irá reconhecê-lo como presbítero, se ele realmente, de fato, à luz das Escrituras Sagradas, o é, pelas qualificações estabelecidas na Palavra de Deus, é a própria igreja local. Tirando isso, ele querer exercer o seu presbitério, dar palpites, tratar de assuntos de outras igrejas, ele vai estar indo além daquilo que as Escrituras Sagradas ensinam. Na igreja local, como presbítero, ele tem autoridade, uma autoridade, claro, dentro da palavra de Deus, com base na palavra de Deus, em completa dependência e submissão à palavra de Deus, às Escrituras Sagradas, de tomar decisões, como no caso de disciplinar um irmão, de afastar um irmão da comunhão, ele juntamente com seus colegas, né, com os outros presbíteros, como no caso afastar esse irmão ou essa irmã, se for o caso, da comunhão da igreja local. Mas é simplesmente isso, essa autonomia é governamental. Cada igreja local tem o seu presbitério. Essa autonomia, ela é também administrativa. Mateus capítulo 18, versículo 17. O texto é bem claro, diz-o à igreja. O assunto deve ser levado à igreja local. Se o seu problema, se você está tendo problema com um irmão da igreja local, quem vai ter que resolver o seu problema, né, administrar essa situação, quem vai ter que administrar esse problema
é a igreja local. Não se pode pegar o problema de uma igreja local e levar para outra igreja. Ah, mas e se não tiver na igreja onde eu reúno, se não tiver pessoas espirituais o suficiente para tomar as decisões certas? Bom, vai ter alguém. Talvez alguém que nem é reconhecido pela igreja local, mas vai ter alguém. E mesmo que não tenha, essa igreja tem o Senhor, o seu cabeça no céu. E se esses irmãos buscam realmente fazer a vontade de Deus, então deve que pegar esse problema e levar diante de Deus em oração. E esperar em Deus a solução dele para esse problema, para essa dificuldade. Quem sabe não está sendo esse problema que Deus está usando para trazer o amadurecimento necessário a essa igreja e assim ser levantado nela presbíteros. Porque muitas das vezes isso acontece. Muitos irmãos que são reconhecidos presbíteros numa igreja local o são através desses problemas que surgem e esses irmãos que têm experiência com o Senhor tomam as decisões ou agem dentro da vontade de Deus para a resolução desse problema, e nisso é revelado que eles são irmãos realmente consagrados ao Senhor, dedicados ao Senhor, irmãos de experiência com o Senhor que podem vir a cuidar do rebanho, a cuidar da igreja do Senhor. Então, quando não, o máximo que pode acontecer é uma igreja co-irmã auxiliar, ou seja, claro que essa igreja vai ter que pedir, essa igreja local vai ter que pedir isso, e esses irmãos, talvez até exerçam o presbitério em outra igreja, mas virá e trará à luz das Escrituras Sagradas as decisões que precisam ser tomadas, aconselhando, e somente isso, aconselhando. Quem vai tomar as decisões, se vão agir daquela forma ou não, conforme as Escrituras Sagradas ensinam, é a igreja local. Observe bem que o Senhor Jesus diz, leve-o à igreja. Se não escutar a igreja deve considerá-lo como gentio ou publicano. Alguns irmãos, quando fala considera-o, está falando da pessoa individualmente, não. Mas se o caso foi levado à igreja, e há rebeldia, não há a reconciliação, é a igreja que tem que tomar atitude. A igreja não pode tampar os olhos em relação a isso. Ela tem que tomar atitude cabível, correta em relação a isso. E o fato de considerá-lo gentio ou publicano indica que a igreja tem que agir. Que um gentio ou publicano em Israel naqueles dias, e era uma linguagem que os discípulos do Senhor Jesus Cristo, que eram judeus, iriam entender, eram pessoas que não podiam ter privilégios no templo, não podiam entrar no templo, não podiam oferecer sacrifícios no templo, não podiam se alimentar das ofertas que eram oferecidas ali no templo. Hoje nós não temos um templo físico. Aliás, a igreja local é o templo do Senhor, ou seja, o grupo dos salvos, não o prédio onde nós reunimos, como nos diz lá em 1 Coríntios, capítulo 6. Então, os nossos privilégios são espirituais. Então, essa pessoa que não reconhece o seu pecado e não busca reconciliar-se, não busca consertar-se com a igreja, ela deve ser tirada, dos privilégios da igreja local, participar da ceia do Senhor, exercer ministério, ajudar em alguma necessidade da igreja e assim por diante. É claro que essa pessoa deve ser tratada com amor, ela deve ser visitada, ela deve ser lembrada nas orações da igreja, mas ela não pode mais participar dos privilégios dessa igreja local. Mas observe bem, é a autonomia, a responsabilidade da igreja local administrar os problemas, as dificuldades e as necessidades que ela tem. Então é a autonomia administrativa. Cabe à igreja local administrar seus problemas, suas dificuldades, suas bênçãos, suas bênçãos, suas finanças. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 13,
Ali a palavra de Deus ensina também que é a igreja local que deve administrar a disciplina novamente, aquele jovem que havia abusado de sua madrasta. A igreja local tinha que tirá-lo do seu meio, tirar o iníquo do seu meio. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1 a 3, nós lemos assim: Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por carta aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Havia tido uma fome muito grande na região da Judéia e em Jerusalém. E várias igrejas quiseram ajudar esses irmãos ali daquela região que estava passando por necessidades. Então enviavam de tempos em tempos ofertas que deveriam ser distribuídas, que eram distribuídas aos irmãos mais necessitados ali da região da Judéia e de Jerusalém. Então Paulo está orientando como que isso deveria ser feito. Então ele está orientando a igreja que para fazer aquela coleta, para fazer aquela oferta que deveria ser distribuída, aquela contribuição, a igreja deveria fazer como ele havia ordenado nas igrejas da Galácia. Observa bem, a Galácia era uma província, nessa província havia várias cidades, e nessas cidades onde o evangelho tinha sido pregado, foram formadas várias igrejas, né? E observe isso, as igrejas. Então, cada igreja local tinha recebido as orientações do apóstolo Paulo que elas deveriam fazer. E agora ele vai compartilhar essas orientações para a igreja de Corinto, no primeiro dia da semana. Né? Cada um de vós, cada membro daquela igreja, da igreja de Corinto, ponha em parte o que puder ajuntar. Que eles pudessem ajuntar, o que eles quisessem doar, o que eles quisessem mandar para a igreja, para os crentes, para os salvos da região da Judéia e de Jerusalém. Então eles deveriam fazer isso no primeiro dia da semana. Atos capítulo 20, versículo 7, nós vamos estudar isso mais à frente. A igreja local deve celebrar a ceia no primeiro dia da semana. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2, a igreja local deve recolher as suas ofertas no primeiro dia da semana. É a igreja, os salvos, os membros do corpo de Cristo. Não existe nas Escrituras Sagradas reunião, né, de oferta, momento de ofertas na igreja, principalmente quando tem visitantes incrédulos no meio. Nas Escrituras Sagradas não encontramos esse ensino, isso é um erro. A igreja de Deus não deve aceitar ofertas de pessoas descrentes. Não deve pedir e não deve aceitar. Isso é um fato, isso é um princípio bíblico. O apóstolo João elogia irmãos que saíram por amor do nome do Senhor Jesus Cristo para pregar o evangelho e não receberam nada dos gentios, nada dos incrédulos. Saíram por amor do nome do Senhor Jesus Cristo para pregar o evangelho, ou seja, sem interesses escusos, simplesmente por amor à obra de Deus, por amor ao Senhor Jesus Cristo, e eles não receberam nada dos gentios. Esses irmãos, eles foram auxiliados, mas eles somente aceitavam o auxílio vindo do povo de Deus, não de descrentes, não de incrédulos. Então, a igreja local não deve aceitar ofertas de pessoas descrentes. Agora, cabe cada crente local, cada membro da igreja local, segundo as suas posses, né, pôr em parte, separar para o Senhor uma oferta a cada primeiro dia da semana. No caso aqui, era para ajudar os irmãos lá da região da Judéia e de Jerusalém. Na igreja local, para ajudar os necessitados da igreja local também, e também para ajudar aqueles que se dedicam exclusivamente à obra de Deus,
para ajudar de alguma forma na obra missionária. Não é esse o nosso assunto, mas isso tem que ser deixado bem claro. Mas você observa no capítulo 2 aqui a orientação para ajuntar as ofertas. E era para ser feito isso no primeiro dia da semana, cada primeiro dia da semana, para que isso não acontecesse quando o apóstolo chegasse. Para que não houvesse aquelas pessoas que ofertassem não porque havia um desejo sincero no coração de agradar o Senhor, de fazer a vontade do Senhor, mas simplesmente para agradar o apóstolo Paulo, para ficar bem diante do apóstolo Paulo. Por isso que ele está dando essa orientação aqui, né? E depois ele vai falar no versículo 3. E quando tiver chegado. É interessante isso aqui. Aqui quem está falando é um apóstolo. É um homem com autoridade apostólica. E ele, na sua autoridade apostólica, reconhecia a autoridade da igreja local. Então ele fala, ó, e quando eu tiver chegado, enviarei por carta, enviarei os que por carta, aprovardes. Então, quando ele chegasse, aqueles que por carta eles tivessem aprovado, dentre eles, aqueles irmãos idôneos capazes de ir com o apóstolo Paulo e entregar essas ofertas às pessoas necessitadas, às pessoas que haviam ali, que eram de confiança da igreja, que iria realmente realizar o serviço que a igreja lhes havia incumbido, né, de maneira correta, de maneira idônea. Então, a igreja iria escolher os que por carta. Eu acho lindo isso aqui. Né? Paulo, o apóstolo Paulo, reconhecendo a autoridade da igreja local. Porque a igreja local é autônoma. Ela é responsável por administrar os seus bens, as suas finanças. Né? A administração financeira. Não é somente a administração no que diz respeito à disciplina da igreja. Não é somente a administração no que diz respeito àquilo que é ensinado na igreja local. Mas a administração daquilo que pertence, ou daquilo que é cabível no sentido material à igreja local. Cabe à igreja local administrar os seus próprios bens de maneira idônea, de maneira correta, de maneira que honre e glorifique o nome de Deus. Né? Para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Tinha um objetivo. Aquelas ofertas tinham um objetivo. As ofertas do povo de Deus têm que ter um objetivo. O objetivo, claro, de glorificar o nome de Deus. Não é de enriquecer, fazer templos luxuosos ou enriquecer seus líderes, mas o objetivo de glorificar o nome de Deus. A igreja local, ela tem essa autoridade de administrar os seus bens de uma maneira correta, de uma maneira idônea, de uma maneira sábia aos olhos de Deus. Então, cada igreja local, ela é autônoma, administrativamente falando. Quando falamos de administração doutrinária, não é que cada igreja local tem liberdade para ensinar o que ela bem entender, não. Ela tem a responsabilidade de zelar por aquilo que está sendo ensinado dentro dela. Pelos seus ensinadores, pelos seus pregadores. Assim como ela tem a autoridade para, se necessário, evitar que pregadores, propagadores de heresias tomem o púlpito. A igreja local, ela pode sentar perto de um pregador. Um irmão subiu ao púlpito e ensinou coisa que não é bíblica. Ela tem a autoridade de dizer, olha, irmão, se você for continuar com esse ensino, você não vai mais pregar aqui. Ela tem autoridade para fazer isso. Quando esse ensino fere as escrituras sagradas. Agora, acontece o contrário. Às vezes o irmão sobe no púlpito e ele traz um ensino que entra em confronto com uma prática da igreja local em desobediência à palavra de Deus. Mas aí a igreja local, em alguns casos, não é todas as igrejas, mas em algumas igrejas locais, proíbe-se ou persegue-se esse irmão, porque esse irmão não está respeitando a autonomia da igreja local, porque aquela desobediência é problema da igreja local. Mas esse irmão, ele é um irmão usado por Deus.
está sendo um instrumento nas mãos de Deus para trazer aquele ensino, aquele despertamento para a igreja local. Ela devia se humilhar e não perseguir esse irmão. Mas muitas das vezes usa-se a desculpa da autonomia. Nós somos autônomos. A autonomia da igreja não é doutrinária, é administrativa. É ela que deve administrar aquilo que está sendo ensinado. E aquilo que está sendo ensinado na igreja local deve ser a sã doutrina. A pureza e a simplicidade das Escrituras Sagradas, na dependência e direção do Espírito Santo. Autonomia proclamativa. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus Cristo diz: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, quando o Senhor Jesus Cristo fala essas palavras aos seus discípulos ali, antes de ser levado aos céus, ele está se referindo ao Espírito Santo que haveria de descer sobre eles, e o que aconteceu em Atos capítulo 2. E ele diz claramente que eles seriam testemunhas do Senhor, tanto em Jerusalém, e em toda a Judéia, e em Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, a palavra é tanto, não é primeiro em Jerusalém, mas é tanto em. Então é responsabilidade da igreja local. A primeira igreja foi formada ali em Jerusalém, em Atos capítulo 2, versículo 47. A cada dia acrescentava o Senhor à sua igreja aqueles que iam sendo salvos. Então, a igreja de Jerusalém tinha a responsabilidade de pregar o evangelho, de ser uma testemunha do Senhor Jesus Cristo. Os crentes ali tinham essa responsabilidade de testemunhar do Senhor Jesus Cristo, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, como em Samaria. Cada igreja local é responsável. Ela é responsável por pregar o evangelho, por testemunhar, por proclamar o evangelho na sua localidade, e não pode limitar-se somente à sua localidade, mas de alguma forma ser testemunha do Senhor Jesus Cristo na sua região, na sua circunferência, né? Ali, Judéia, Samaria, nos estados vizinhos, nos territórios vizinhos, como até os confins da terra. Ou seja, ter preocupação transcultural, né, na obra de Deus. Uma igreja local, ela tem essa responsabilidade de ser uma testemunha do Senhor, de proclamar o nome do Senhor, o evangelho do Senhor Jesus. Ela tem essa responsabilidade proclamativa, autonomia proclamativa. Ela é uma testemunha do Senhor Jesus Cristo. Depois, Atos capítulo 11, versículo 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E haviam entre eles alguns homens cíprios e sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos e anunciaram o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor Jesus Cristo. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Mas a questão aqui é que de Jerusalém, depois nós vemos a obra do evangelho sendo estendida até a região da Judéia e depois até aquela região da Antioquia, ela chegando nos países de língua grega, né? Naquele tempo. Depois no capítulo 13,
de Atos, versículo 1 a 4, nós vemos a igreja de Antioquia, era uma nova igreja, ela enviando o apóstolo Paulo e Barnabé para pregar o evangelho, né, para se dedicarem à pregação do evangelho, a serem instrumentos nas mãos de Deus para pregar o evangelho e outras igrejas sendo formadas. Através dessa ação da igreja em enviarem o apóstolo Paulo e Barnabé para pregar o evangelho a outras regiões, foi formada a igreja de Tessalônica. E em Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7 a 10, a palavra de Deus nos diz que a igreja de Tessalônica, os tessalonicenses eram modelos, né? Eram modelos, não só para a região ali da Acaia e da Macedônia, mas por todo o mundo. Ou seja, a gente observa que tanto a igreja de Jerusalém, tanto a igreja de Antioquia, quanto a igreja de Tessalônica, né, cada uma dessas igrejas, desses grupos de salvos formados por crentes no Senhor Jesus Cristo, que foram atraídos regularmente ao nome do Senhor Jesus Cristo, cada um desses grupos foram testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, entenderam que eram responsáveis. A igreja de Antioquia não jogou a responsabilidade para a igreja de Jerusalém, e a igreja de Jerusalém não jogou para Antioquia, ou a igreja de Antioquia não jogou a responsabilidade para a igreja de Tessalônica, ou a de Tessalônica jogou a responsabilidade para a igreja de Antioquia. Não, elas assumiram a sua responsabilidade diante do Senhor. Elas entenderam que essa responsabilidade era delas. Assim como é uma responsabilidade de cada crente individualmente falando, assim cada igreja local é responsável por ser testemunha do Senhor, onde ela está. E a partir dali também, né, sendo testemunhas do Senhor nas regiões circunvizinhas, como Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Isso nos leva a perguntar o que nós, como igrejas de Deus, como igrejas locais, temos sido. Nós realmente temos sido os testemunhas do Senhor na nossa localidade? Nós realmente temos sido os testemunhas do Senhor, né, nas regiões circunvizinhas? Nós realmente temos sido os testemunhas do Senhor até os confins da terra? Ou não? Ou muitas das vezes nem na nossa localidade temos sido testemunhas do Senhor. A autonomia da igreja, ela é manifestada nesses três aspectos. É claro que igrejas podem cooperar entre si. A igreja de Manhuaçu pode se unir a outras igrejas e cooperarem para testemunharem tanto aqui como nas suas respectivas regiões e assim se ajudarem mutuamente. É claro que isso pode. Mas não pode a igreja aqui de Manhuaçu jogar a responsabilidade. Assim como a igreja local, onde você reúne, onde você é membro, ela não pode jogar a responsabilidade dela para outras igrejas. Ela é responsável. Não importa o tempo que ela tenha. Não importa se ela tenha 1 ano, 2 anos, não importa. Não importa a quantidade de membros que ela tem. Ela pode ter 3, 4, 5 membros reunidos. Mas ela é responsável diante do Senhor para ser testemunha do Senhor, para proclamar o nome do Senhor aonde ela está. E a partir daí. E que eu e você temos feito como membros da igreja local onde nós nos reunimos. Nós podemos dizer que somos testemunhas do Senhor? Autonomia significa responsabilidade própria. Somos responsáveis diante do Senhor, não só individualmente falando, mas também como igrejas dele. E nós vamos prestar conta. E esse é o objetivo da autonomia. O objetivo da autonomia é a preservação do testemunho da igreja diante do Senhor. Ou seja, se as outras igrejas decidem adotar a teologia da prosperidade, ou se decidem a teologia liberal, ou se decidem abraçar o calvinismo, ou o arminianismo, ou qualquer outro ismo, entrando em conflito diretamente contra os princípios claros da palavra de Deus, isso é problema delas. Não é problema nosso da igreja aqui, aonde eu me reúno, ou aonde você reúne. Cabe a nós aqui, na nossa igreja local, e você, na sua igreja local,
juntamente com seus irmãos, cabe a nós preservarmos o nosso testemunho para Deus. E esse é o objetivo da igreja local, testemunhar do Senhor Jesus Cristo. E não simplesmente no que diz respeito à pregação do Evangelho, mas no que diz respeito a conduzindo as suas vidas, as suas atitudes, as suas condutas e as suas reuniões, de uma maneira que agrada ao Senhor, conforme o ensino da palavra do Senhor contido nas Escrituras Sagradas, que é as Escrituras Sagradas, melhor dizendo. Alguns irmãos não concordam com isso, mas eu vou ter que dizer isso porque é o que eu creio. A autonomia da igreja local pode auxiliar algum irmão que foi injustiçado por alguém, por alguma igreja local. Porque isso pode acontecer, de alguém ser disciplinado de uma maneira injusta por uma igreja. Mas claro que isso tem que ser investigado, tem que ser comprovado, tem que ser provado a inocência desse irmão diante dessa igreja que irá recebê-lo em comunhão, claro. Mas ela tem autonomia, ela tem responsabilidade para receber ou não esse irmão na comunhão e ajudá-lo diante da sua dificuldade, da sua luta, da sua labuta. E também a prestação de contas por parte daqueles que se dedicam à obra do Senhor exclusivamente. Aqueles irmãos que são recomendados pelas igrejas locais devem prestar conta às igrejas locais que os recomendou. Então, tem esse objetivo. A igreja local que recomenda um irmão uma obra do Senhor, tanto exclusivamente como parcialmente, né, ela é responsável por esse irmão. E se esse irmão não está andando de acordo com a vontade do Senhor, se ele está causando problemas, se ele está ensinando heresias, cabe à igreja local que o recomendou tratar com ele. Tratar com ele. E as igrejas co-irmãs devem comunicar a essa igreja que o recomendou o que ele tem feito, provando assim o que ele tem feito. E essa igreja tratar da situação, tratar desse problema, tratar dessa dificuldade. Mas esse é o objetivo, a prestação de contas. Alguém que está dedicando-se à obra de Deus parcialmente ou exclusivamente, ele deve prestar contas à igreja local onde ele é membro, que o recomendou a obra de Deus. E esse é o objetivo da autonomia, prestação de contas. Assim como cada igreja local vai prestar contas dela diante do Senhor, e o Senhor trata com cada uma de suas igrejas. Espero que tenhamos ajudado você a entender isso de uma maneira clara. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail para nós, né? Vamos deixar um e-mail no final da descrição do vídeo. Né? Se você tiver alguma dúvida, pode mandar, a gente, na medida do possível, vai responder. Mas isso cada igreja local ela é autônoma, responsável diante do Senhor. Essa autonomia se expressa em 3 aspectos: governamental, administrativa, proclamativa. E o objetivo dessa autonomia, preservar o testemunho da Igreja de Deus, corrigir ou ajudar alguém que foi injustiçado de alguma maneira por alguma carnalidade de alguma igreja, e também a prestação das contas por parte daqueles que se dedicam exclusivamente ou parcialmente à obra do Senhor. Né? E esperamos que você goste do nosso vídeo, goste daquilo que nós temos apresentado, dê o seu like, dê aí a sua curtida, compartilhe o nosso vídeo. Né? E para nós é um privilégio estar aqui ajudando a vocês a entenderem melhor, ou um pouco melhor, a palavra de Deus através do canal Boas Novas. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.